Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Vida de Consultor. Nesse podcast, a gente compartilha um pouquinho do nosso dia a dia como consultor para ajudar você a construir a sua carreira de forma rentável, com segurança, começando do zero. Eu sou a Ana. E eu sou Getúlio Vargas e nesse episódio a gente quer falar com vocês sobre um tema que tem sido muito perguntado para nós, que é a respeito do medo da primeira consultoria. É verdade, Getúlio. E talvez, para começar, é importante falar que existem dois tipos de medo, né? O que é o medo? O medo, na verdade, é uma defesa que o seu corpo, que você produz quando você está frente a um perigo, né? A sua reação frente a um perigo. Então, o medo, em essência, até certo ponto, ele é até benéfico, né? Ele tem as suas vantagens, né? Imagina se você tivesse diante de um precipício, por exemplo, e não tivesse medo, né, de cair daquele precipício e se machucar. O que ia acontecer? Você ia achar que podia continuar caminhando e cair naquele precipício, né? Verdade. Então, o medo é uma reação mostrando, opa, aqui tem um perigo e você precisa ficar alerta. O medo racional, de uma certa forma, ele te protege, né? Ele te protege. E na consultoria também acontece isso, né? O medo, até certo ponto, ele pode ser um agente de proteção, né? De te proteger de que você não entre numa furada, cometa alguns erros que são, às vezes, danosos, né? E que podem levar a consultoria ao fracasso, né? Verdade. Mas tem um outro tipo de medo também, né, Getúlio? Tem. Aí existe o outro tipo de medo que a gente chama do medo irracional. Em geral, esse medo irracional, ele vem por causa de um medo racional inicialmente, mas que não foi enfrentado, e aí ele vai crescendo e se torna irracional. O que é isso? Ele não tem razão de ser, né? Ele vai além da razão. A gente falou que inicialmente do medo, por exemplo, de um precipício, né? Quando você está diante de um precipício e você tem medo quando encontra aquilo ali, porque há ali um perigo real, né? Então tem razão de ser aquele medo. Quando ele se torna irracional, você simplesmente tem medo porque tem e você não sabe por que exatamente. Os motivos que vêm na sua cabeça de ter medo, eles não fazem sentido. Então, esse tipo de medo você tem que evitar, né? Na verdade, ele não deveria acontecer e se ele estiver acontecendo, você tem que cortar logo pela raiz para não deixar isso te impedir de seguir na sua carreira. Ele não é uma coisa lógica, né? Que ele Não, ele não é um agente de proteção, mas ele vai causar dano. vai te paralisar, né? Ele te paralisa. Uns exemplos, né, Getúlio, que a gente percebe de medos assim que a gente tem quando a gente vai fazer uma consultoria, só para exemplificar. Pensando no medo racional, né, que a gente falou que tem então, em certo sentido, se ele tiver numa quantidade correta, ele até te protege. Na consultoria, por exemplo, assim, o medo de não ter uma resposta para todas as perguntas que o cliente for fazer. Esse tipo de medo é comum, acho que todo consultor, por mais experiente que seja, ele, de certa forma, ele tem um certo grau de medo, desse tipo de medo. Mas esse medo é importante, né? Verdade. Ele é importante porque se não haver esse medo, né, de falar, não ter a resposta, você pode começar a achar que você sabe tudo e que você tem a resposta para tudo. E aí, quando o cliente te pergunta uma coisa que você de fato não conhece ou não tem a resposta para aquela pergunta, se você não tiver esse receio, né, esse medo, você vai acabar falando besteira, né? Falando mais do que devia e dando uma resposta errada para o cliente, o que vai ser danoso tanto para o cliente, porque vai estar com uma direção, né, uma resposta errada, tanto para você, porque você vai perdendo a sua confiabilidade, né? As pessoas vão perdendo a confiança naquilo que você está falando. Mas Getúlio, você estava falando do medo de falar besteira, também tem o contrário, né? Às vezes também a gente trava, né? A gente fica com medo de não conseguir falar, não é? E de travar, sim, tem pessoas que sentem esse medo, né? Principalmente as pessoas que são mais tímidas, tende a achar que tipo, se o cliente me perguntar uma coisa e eu não souber a resposta de pronto, eu vou travar.
né? E aí se eu travar vai ficar muito ruim, né? Eu não vou conseguir falar nada. Isso E vai aí ser que trava mais, né? e aí trava mais. O medo, aí é aquela questão, né? O medo racional, ele se torna um medo irracional, né? Você te trava simplesmente por pensar naquilo ali, né? É como se gerasse um bloqueio na pessoa. Gera um bloqueio. Só que se você souber que você não é uma pessoa perfeita, que você não tem respostas para todas as coisas, você já vai com essa cabeça, sabendo que você não tem que ter, ninguém espera, nenhum cliente espera que você tenha resposta para todas as coisas. É verdade, né? Getúlio. Isso aí, esses medos, assim, principalmente ligados à comunicação com o cliente, são, acho que, talvez os maiores que a gente tem. Sim. Principalmente no início, quando as primeiras interações com o cliente, né? Que é o medo do que vai falar, se vai falar besteira, se vai falar demais, ou se vai errar, se vai travar. Esses são, acho que, os principais medos. Os principais medos na consultoria, né? Mas tem o medo do trabalho dar errado também. Tem. O medo, será que eu vou conseguir, de fato, trazer satisfação, né, para o cliente? O cliente vai, no final, ficar satisfeito com o meu trabalho, ou ele vai sair falando mal, dizendo que eu não fui competente o suficiente, né? Então, esses medos, eles são comuns. E, como eu falei, até certo ponto, né, até certa dose, esses medos, ou melhor, uns receios, né, que a gente tem, eles são saudáveis, e de alguma forma eles te protegem de não fazer besteira. Exato. Né? De não cometer alguns tipos de erros que são danosos e desastrosos para a consultoria. Então tá, a gente podia fazer um resumo de 3 pontos por que o medo racional pode ser importante pra gente. Sim, eu acho que o primeiro ponto é que o medo, até certo ponto, né? Lembra sempre nisso, a gente está falando até certo ponto. Uma dose de medo, ele é importante porque ele te faz pensar mais antes de agir, né? Se você, para quem é destemido de tudo, não tem medo de nada, acha que sabe tudo, e encara o cliente com essa atitude, você acaba colocando os pés pelas mãos, porque às vezes você não pensa bem na resposta que você vai dar ao cliente, não pensa na forma de se comunicar com o cliente, e você acaba fazendo, e quando você olha, você já fez, e aí é difícil voltar atrás, e se você errou, é difícil consertar o erro, porque você já foi passando como uma máquina, né, e estragando tudo pelo caminho, né? Quando você pensa mais, porque você tem receio de fazer errado, né? Você tende a pensar mais e ser mais assertivo nas suas respostas, naquilo que você vai fazer, em todo o seu trabalho, né? Na verdade. É verdade. Um outro ponto também que o medo ajuda é porque acaba te levando a se preparar melhor, né? Uhum. Se estudar, né? Investir melhor na preparação, que é importante. Então, acaba sendo bom pra gente não ficar tão levando as coisas no piloto automático, fazendo o trabalho, às vezes, sem pensar direito, que a gente tem essa tendência, né, quando vai fazendo um trabalho muito parecido com o outro, de achar que já sabe. Então, esse medo força a gente a estar sempre melhorando. Outra coisa também é que a pessoa se atualiza, né? Uhum. Porque a pessoa tende a achar, já sei tudo, e para de se atualizar. Uhum. Então, isso sempre leva a pessoa a estar buscando se atualizar, né? Não vamos dizer ficar acomodada achando que já chegou, né, no ponto que não precisa mais aprender, porque a gente sempre tem mais para aprender, né, Getúlio? É verdade, é como que as pessoas acham às vezes assim, quando a pessoa se sente que sabe tudo, e aí, ou então ela confia muito naquilo que tem disponível, né? A gente tem muita informação disponível, né? A internet, né? É fácil você levantar informação. Porém, como a gente fala, né, é um mar de informação com um palmo de profundidade. Então, a pessoa, quando ela acha que ela já sabe tudo, que ela tem... É só fazer uma busca ali no Google rapidinho, uma pergunta e você já tem a resposta. Sim, você tem informação, mas tende a ser rasa essa informação. Então, você se torna um profissional raso, né? Um profissional que sabe falar de tudo, mas de forma rasa, né? Não tem profundidade naquilo que você fala. Então, isso prejudica também a sua profissão, né? Se você se sente assim. Então, o medo, esse tipo de medo, é importante, porque vai fazer você sempre buscar aprender mais e se atualizar para não ficar esse profissional raso, né, que a gente está falando.
Verdade. E tem um outro ponto também que é importante, que o medo ajuda, de você se manter humilde, frente ao cliente, principalmente, né? E frente aos seus colegas, mas principalmente frente ao cliente, né? Quando você chega no cliente com um ar de arrogância, sendo de que eu sou aquele que tem a resposta para o problema que você não foi capaz de resolver. Esse tipo de atitude, ele gera uma certa barreira, né, com o cliente, com as pessoas ali do cliente. Às vezes os funcionários do cliente que está te contratando, porque é como quem é essa pessoa, né? Quem é esse cara que está vindo de fora, que não conhece a gente e está vindo querendo mandar aqui dentro e dizer o que tem que ser feito, né? Então, gera uma certa barreira, né? E aí fica tudo mais difícil quando você precisa implantar aquilo que você vai propor, né, para o cliente. Verdade. Então, mantém também o medo, ele, até certo ponto, ele mantém você numa posição mais humilde, de chegar a saber assim, olha, eu até sei, conheço bem esse tema, sei exatamente o que eu tenho que fazer, mas muita coisa pode acontecer. Eu posso chegar lá no cliente e acontecer e não ser bem recebido, começar a ter muita oposição lá dentro para fazer aquilo que precisa ser feito. Então eu posso ter problema mesmo dominando aquele assunto. Então, se você tem entra um pouco assim com esse tipo de medo e receio, de alguma forma te mantém mais humilde, e isso vai te ajudar no relacionamento, principalmente no relacionamento interpessoal com as pessoas com quem você vai tratar. E em relação ao momento, né? Quando é o melhor momento de encarar e enfrentar esses medos? Na verdade, o medo, eu acho que o melhor momento para enfrentar o medo é logo. Porque medo é uma coisa que parece que cresce, né? Ele tende a crescer. Então, às vezes, um medo racional, ele pode, com o passar do tempo, até se transformar num medo irracional. Ele pode até ele crescer ao ponto de paralisar a gente. Então, a gente, às vezes, tem um medo, como você falou no início, real. Eu tô com medo, às vezes, de falar uma besteira, que é um medo lícito. E em vez de eu enfrentar ele com as armas certas, eu deixo ele tomar uma proporção que ele me impede até de realizar os meus trabalhos, às vezes tira o meu prazer de executar o meu trabalho. Então, o medo, ele tem que ser enfrentado com as armas certas, porque ele sempre vai existir um pouquinho na carreira de consultoria, né? A carreira de consultoria sempre envolve alguns desafios, sempre envolve clientes novos, trabalhos diferentes, mesmo que sejam parecidos. Então, a gente vai ter que aprender a lidar com um friozinho na barriga, com um pouquinho de assim, uma coisa assim, um pouco fora da nossa zona de conforto, né? Mas quanto antes você enfrentar, melhor. Eu acho que seria essa chave aí, né, Getúlio? Não, é verdade, Ana. E então, assim, a gente tem que ficar atento para isso. A gente está falando aqui, a gente falou de medo racional e irracional. Isso tudo está relacionado com a quantidade, né? Assim, a dose de medo que você está encarando, né? Porque se isso toma uma proporção maior, ele deixa de ser uma coisa racional. E como que você sabe disso? Você sabe porque você começa a ver que os tipos de raciocínio que você tem que estão te levando àquele medo, eles são muito infundados, eles não estão tendo muita racionalidade. Então aí já passou do limite, né? Então passou, é um remédio que poderia ser uma coisa boa, até certo ponto para te proteger, ele se torna uma coisa realmente que te paralisa e que vai impedir você até começar, né, na profissão. Bom, se a gente pudesse, talvez, para deixar assim uma coisa prática, né? Para quem está começando. A gente queria deixar, então, assim, 3 passos, né? Por onde começar a enfrentar esses medos, né? Qual seria o primeiro passo que você ia sugerir, Getúlio, se você tivesse que deixar um? O primeiro passo para enfrentar o medo, eu acho que é você conhecer bem, estudar, né? E conhecer bem os processos e o método de consultoria que você vai usar, e então confiar nesses métodos, confiar nesse processo. Um exemplo que a gente pode dar, imagina que se você tivesse que pular de paraquedas, né? Você nunca fez isso e você tem muito medo de altura, aí você vai ter medo, será que o paraquedas vai abrir? Esses medos todos são normais, né? E são saudáveis. Imagina que se você nunca pulou de paraquedas, nunca e não sentir medo algum, alguma coisa pode estar errado com você, né? Porque
Você vai estar de frente de um perigo e você, até certo ponto, isso é saudável. E aí, nesse caso, eu falei em confiar no processo, né? O que você teria que fazer? Primeiro, conhecer um instrutor, né, de paraquedismo que pudesse te ensinar o que tem que ser feito, como é que funciona, qual é o processo, o que você tem que fazer na hora de pular de paraquedas, né? Eu não entendo desse assunto, mas eu imagino que seja assim, né? E aí a pessoa, depois de descobrir, entender como que faz, como que vai ser todo o processo, né, para pular de paraquedas, aí você vai confiando naquele método que você aprendeu, né, com aquele instrutor. Então ele te deu o passo a passo, você vai seguir aquele método confiando que vai dar certo. Se você desconfiar e achar, será que vai dar certo? Será que esse método é o melhor? Será que o paraquedas vai abrir mesmo como me falaram que ele abre? Aí você vai sair pro lado irracional e vai te paralisar e você não vai conseguir cumprir a tarefa que você quer. É verdade, né? Para muitas dessas coisas assim que envolvem principalmente essas coisas que envolvem risco, como paraquedismo, alpinismo, até que envolve também ferramentas e processos, né, que demandam de muita precisão, é bem fácil visualizar como é importante você ter uma confiança no método, no processo, né, Getúlio? E na consultoria também não é diferente. É verdade. Né? Apesar do risco ser bem menor, não tem nem comparação, mas é importante também. Se você sabe o que você tem que fazer, sabe qual a informação que você tem que buscar do cliente, sabe quais são os passos que você tem que tomar dentro da consultoria, o que você tem que, na primeira reunião, o que você tem que fazer depois, como que é a execução da consultoria. Se você já tem todo aquele processo bem estudado e bem definido na sua cabeça, você já vai, mesmo que você não tenha muita experiência, você vai confiando naquele método, confiando naquele processo e com certeza você consegue dominar o medo, né? Verdade. Do desconhecido, né? Você já tira uma pressão enorme, né? Tira uma pressão enorme. Agora, se eu pudesse também acrescentar uma outra coisa, seria a experiência, né, Getúlio? Sim. Porque você já conhece o método, vamos dizer, você já aprendeu o método, mas aí você precisa ir praticando. O mesmo exemplo que você deu, que foi o exemplo do paraquedismo, como o exemplo, por exemplo, da escola de aviação também, que é parecido. Você faz uma aula, você aprende a técnica de aviação, depois você tem horas de voo. Por quê? Porque você tem que ter horas de prática para você ter segurança também. Sim. Da mesma forma que acontece com a aviação, que acontece com o mergulho também, o mergulhador tem horas de mergulho. Por quê? Porque aquelas ferramentas, aquelas técnicas e o método que você aprendeu, você vai colocando ele em prática no campo de batalha, vai exercitando, e isso vai te dando cada vez mais liberdade. Exato. Para resolver as coisas que vão acontecendo, porque aquela coisa do dia a dia você já meio que vai fazendo aquilo no piloto automático, né, Getúlio? É verdade. Então a experiência influi muito para você dominar o medo. É como um bombeiro e pessoas também que fazem coisas assim que tem que ser sob pressão, as coisas do dia a dia, do método, elas já têm que estar automatizadas. Então, se você, vamos supor, que parece que até que no caso da consultoria não se aplica, mas se você já domina bem as atividades do dia a dia, o método, né, a forma de execução do seu trabalho, quando você vai se expor a uma série de outros fatores que vão te gerar um certo estresse, que é o cliente diferente, o ambiente diferente, as coisas comuns já estão automatizadas. Então, a experiência, as horas de consultoria vão te ajudar muito. O quanto mais tempo você gastar praticando o método, praticando a consultoria em si, vai te dando mais segurança também para executar o trabalho. Tanto é que a gente, quando fala de consultoria, a gente fala das horas de consultoria que a gente já executou. Não é à toa, né, que a gente se identifica assim. Você pode olhar que os consultores realmente falam em horas, porque isso ajuda a gente a ter uma ideia da prática, né, de cada um. Exato. Por isso que é importante você começar. E acho que o terceiro ponto que a gente podia elencar aqui para te ajudar a enfrentar o medo é ter ajuda, né? Ter ajuda de alguém. Você, de alguma forma, não tá sozinho, principalmente nas primeiras consultorias. Eu não estou falando assim de ir para o campo sozinho, que possivelmente você vai precisar ir para o campo sozinho, né? Se você é um autônomo, né? Mas eu estou dizendo de você ter uma referência, né? Alguém que vai poder, de alguma forma, te dar alguma orientação básica ou alguém que você possa
recorrer em caso de ter dúvida, Verdade. né? Em caso de não necessariamente, talvez um consultor experiente, mas alguém que tem experiência de vida, até para lidar com situações de relacionamento entre, por exemplo, cliente e consultor, relacionamento dentro da empresa cliente, né? Algum conflito que você possa ter que enfrentar dentro de uma empresa cliente. Então, se você tem alguém de referência com experiência de vida que possa te ensinar isso, é muito bom. É verdade. E também se você tiver ajuda de alguém técnico, né? Algum consultor mais experiente, né? Pode ser um colega. Pode ser um colega. Na verdade, é sempre bom, você pode até criar um banco de referência, o seu próprio Sim. banco, assim, colegas, amigos, colegas de profissão. Um mentor, alguém que você tenha uma referência que você possa recorrer em momentos que você não consegue resolver sozinho, né? Exatamente, para trocar uma ideia, para saber se já viu alguma. Quando você encarar uma situação difícil que você não sabe como resolver. Isso tudo, principalmente no começo, ajuda muito, né, Getúlio? Ajuda muito. É muito bom. Então, acho que seriam esses 3 pontos, assim, no sentido de começar, né? Conhecer o método, confiar nele, né? E prática e experiência e ter referências, pessoas que podem te ajudar, né? Nesse começo. Exato, exato. Mas tá, Getúlio, e se a pessoa fala assim, mas eu não tenho onde trabalhar, eu não tenho experiência. O que você... Eu acho que pode ser o caso da maioria de vocês, né? Eu não tenho experiência. E aí, como é que eu faço? Você está falando que é importante horas de voo, né? Também de horas de consultoria, mas eu não tenho essas horas de consultoria, como é que eu faço? Então, por isso que a gente fala, olha, é importante, comece logo. Todo consultor muito experiente começou algum dia sem experiência alguma. Né? Em algum momento da vida dele, ele não tinha experiência nenhuma e ele precisou começar. Então, comece logo. O piloto, né, que foi o exemplo que a Ana deu aqui, um piloto de avião, ele começou como um estudante. Começou estudando e aí ele fez o primeiro voo, às vezes num simulador, depois ele foi para um avião de verdade, com alguém junto com ele, e aí então ele foi tendo experiência, né? Então é assim também na consultoria. Você tem que pensar que se você não tem experiência agora, mas você pode, se você começar rapidamente, você vai ser uma pessoa com horas de voo também, né? Com experiência. E aí a gente sempre sugere, mesmo que você comece com uma consultoria sem receber por aquele serviço, né? Que você faça o seu serviço de graça, né? Na sua primeira consultoria, para alguém conhecido, por exemplo, você pode pedir alguém que seja um empresário, um pequeno empresário, que seja amigo seu, que tem um negócio, né, um pequeno negócio, ou um conhecido. Se você não conhece ninguém, não tem na família alguém assim, você pode pedir a alguém, um amigo seu, que te indique para algum conhecido dele que tenha um pequeno negócio, que possa te contratar para fazer um serviço gratuito, para você começar a ter experiência. E aí você fazendo esse serviço, né, mesmo que gratuito, você já sai mais seguro depois, né? Se sentindo mais seguro, mais capaz de pegar o segundo serviço. E aí o segundo você já pode começar a cobrar e tudo mais, né? E assim você vai adquirindo essa experiência que você precisa. É verdade, Getúlio. Na verdade, isso também vai te ajudando a desenvolver sua autoridade, né? Exatamente. Além da segurança. Exatamente. E tudo isso, a gente está falando da autoridade, horas de experiência, tudo isso está relacionado a você te dar condições de você enfrentar esses medos que você tem. E aí você vai ver que muitos medos eles vão continuar, né, existindo até a sua carreira toda, só que num nível muito menor, né, de uma intensidade menor, mais controlado, que você consegue controlar melhor. E isso vai ser bom. No final, você vai ver que esses medos, numa quantidade pequena, eles vão ser bons para te proteger de algumas armadilhas que podem surgir e sabotar a sua consultoria. E sabotar a sua consultoria. Eles vão te proteger. É Exato. verdade. Exato. Então, gente, era isso que a gente queria colocar para vocês, né? A gente espera ter te ajudado, né? Que você possa colocar em prática, né? Já de antemão, começa a praticar, começa a enfrentar esses medos, né? Depois comenta com a gente o que você achou. E compartilha com quem você também achar que pode se beneficiar, né, com esse conteúdo. Salva e não deixa de dar o seu like também, que ajuda bastante. Um grande abraço para todos vocês. Um abraço.